Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui falando novamente sobre mais um pedacinho do meu curso de cerveja, onde você vai poder aprender comigo tudo que eu sei sobre cerveja artesanal, cursos que vão desde o básico até o avançado, né? Passando aí pelos processos, pelos ingredientes, pelas receitas cervejeiras, tudo aquilo para você aprender a fazer cerveja de uma forma muito mais transparente do que apenas seguir receitas, né? Fazer cerveja como a gente deve fazer, de uma forma muito orgânica, conhecendo exatamente as características de cada um dos produtos, cada um dos procedimentos e tudo que acontece dentro do mundo cervejeiro. Então, nessa videoaula de hoje, vou falar um pouquinho aqui sobre o meu curso de fermentação, talvez seja das aulas mais extensas, né? Mas uma aula ali de 5 horas de duração, onde tem todo o conhecimento voltado aqui da vida cervejeira, né? Então, nós temos, durante o processo de mosturação, a produção de vários tipos de açúcares, né? Que sejam açúcares simples, monossacarídeos, como a glicose, que vai vir ali principalmente no mosto, mas pode vir frutose também da eventual adição de algum tipo de açúcar, né? Como açúcar comum, como frutas ou como mel para cerveja. Então, pode acabar aparecendo frutose também, que é um açúcar simples e bastante fermentável, né? A quantidade que eles aparecem na cerveja muito pequena, como a gente pode ver ali, né, de 10 a 15% da glicose e de apenas 1 ou 2% da frutose. Depois a gente tem os nossos disacarídeos, né? A sacarose, que seria o açúcar simples, açúcar de cozinha, e a maltose, que é o principal açúcar gerado na nossa mosturação, vindo aqui dos grãos, né? Vindo da etapa de mosturação, que representa ali 50% a 60% dos açúcares presentes. Passado esses dois açúcares, nós vamos ter os trisacarídeos, 3 moléculas, né? E o mais comum dele é a maltotriose. E essas 3 moléculas podem estar arranjadas tanto assim em sequência, como a maltotriose, ou podem estar rearranjadas como se fosse uma piramidezinha também, né? Então, esse é um açúcar menos comum, de 15% a 20%, mas ainda bastante perceptível na concentração de açúcar. E o grau de fermentabilidade desse trisacarídeo é o que vai fazer com que uma determinada levedura ela seja pouco fermentável, ou atenuante, né, ou muito atenuante. Então, quando a gente escolhe uma levedura que diz lá que ela tem 80% de grau de atenuação, por exemplo, ela é uma levedura que consegue digerir, quebrar, né, muita dessa maltotriose. Quando a gente fala que aquela levedura ela tem 70% de atenuação, então é uma levedura que ela não consegue digerir, né, processar nada de maltotriose. E quando a levedura tem assim, 85%, 90% de atenuação, aí sim ela já é capaz de atingir, de processar toda a maltotriose e às vezes até um pouco de outros açúcares mais complexos, como as dextrinas, por exemplo, né? Então, Brettanomyces e bactérias, por exemplo, elas têm uma alta atenuação porque elas conseguem quebrar esses polissacarídeos, né? Absorver, se alimentar e fazer a conversão deles. Então, a escolha das nossas leveduras e dos nossos bactérias, lactobacilos, que eventualmente a gente escolha para fazer a fermentação, pode variar muito daquele desejo que a gente quer em relação ao corpo da cerveja. E é importante que você entenda esse grau de atenuação e a receita que você está fazendo para saber se no final das contas você vai ter uma receita equilibrada ou não. Então, por exemplo, né, se você tem uma receita de alta OG e você colocar uma levedura que ela não tem uma capacidade alta de fermentação, então significa que nessa cerveja de alto OG, todo esse trisacarídeo que você tem e as dextrinas, elas ficarão lá no mosto, ficarão presentes. Então você pode ter aí de 30% até 40% dos açúcares presentes na tua cerveja em uma cerveja de alto OG. Ou seja, vai ficar uma receita muitíssimo pesada, muito densa, uma densidade final ali muito alta, que pode acabar deixando a sua cerveja enjoativa. Por isso que para a maior parte dos estilos, uma cerveja de alta OG, ela precisa ter uma levedura que consiga processar bem todos aqueles açúcares, né? Então que faça uma conversão muito boa desses açúcares para deixar ali a cerveja mais fina, né? Com menos corpo, para que seja mais digerível. Por outro lado, se você também tiver uma cerveja extremamente leve, pensando ali em 3% de álcool, por exemplo, se você usar uma levedura muito atenuante, a quantidade de açúcar residual vai ser tão pequena, que a sensação que você vai ter dessa cerveja é que ela é aguada.
né? Porque não tem base mais que sustenta ali os restos dos compostos que dão as características da cerveja. Você vai ter praticamente álcool, água e praticamente mais nada de sabor residual, né? Porque são justamente esses açúcares residuais que vão trazer muitos dos sabores que sustentam ali a cerveja. Então, por isso que numa cerveja muito leve, você deve, por exemplo, pensar se não seria adequado uma levedura de baixa atenuação, que trabalha ali na casa dos 70% de atenuação, justamente para sustentar algum corpo para a tua cerveja, não deixando ela, então, assim aguada. Em relação ao pitch rate, o pitch rate é aquela quantidade de levedura que você coloca em relação à cerveja que você está fazendo, né? Então, para um determinado mosto, quanto mais levedura você colocar, maior é o pitch rate, né? E aí, geralmente, dois fatores vão aumentar a necessidade de levedura para a tua cerveja. Na verdade, três fatores. O primeiro deles é o volume. Quanto mais volume de cerveja ser fermentável, mais levedura você precisa. Depois é a densidade, né? Quanto maior for a OG, né? Quanto mais mosto tiver ali naquele volume, quanto mais açúcares fermentáveis, mais levedura você precisa para fermentar. E o terceiro valor seria a temperatura, né? Quanto menor for a temperatura de fermentação, mais levedura você precisa para fermentar. E aí, a partir de determinados números que definem um bom pitch rate, uma boa quantidade de levedura, você vai ter aí, como você vê nesse gráfico, uma parte que seria underpitch, uma parte que seria uma quantidade pequena, insuficiente, e uma também overpitch, né? Uma quantidade muito acima do desejável, que também não é interessante. Mas observe só nesse gráfico que a partir do ponto meio, a gente tem uma faixa pequena para o lado do underpitch, né? Abaixo disso é fácil a gente errar, mas para o lado do overpitch a gente tem 2 vezes mais área, né? A partir ali do ponto médio, a gente pode errar mais com o overpitching, que não vai trazer problemas para a nossa cerveja. Então, vamos entender um pouquinho na prática ali, né? Numa linguagem mais palatável, quanto de célula, quanto de levedura que a gente precisa colocar na cerveja, né? Vamos colocar aqui numa linguagem mais simples. Então, de modo geral, tá? Numa média, isso não vale para todas as leveduras, mas é uma boa média para o entendimento. 1 grama de levedura seca tem, por exemplo, 10 bilhões de células de leveduras. E um pacotinho de levedura seca que tem 10 gramas vão ter 100 bilhões de células de leveduras. Grave bem esse número, 100 bilhões. Da mesma forma, quando a gente compra levedura líquida, 1 ml de levedura líquida, ele tem aproximadamente 4 bilhões de células de levedura, né? Então, um pacotinho de levedura líquida, né? Um flaconete, um tubo Falcon, normalmente eles vêm com 25 ml, a gente faz 25 vezes 4, vamos ter também os 100 bilhões de células ali num pacotinho daquele de levedura. Só que a gente tem que levar em conta agora uma pequena característica. Enquanto que as leveduras secas elas têm uma taxa de vitalidade muito alta, o que isso significa? Tanto vitalidade quanto viabilidade muito alta, né? A levedura, enquanto seca, naquele estado que ela está ali liofilizado, hibernado, ela tem, por exemplo, ali cerca de 100% daquelas células vivas. 100% estão vivas. E quando nós fizermos a hidratação ou inoculação daquelas células no mosto, provavelmente 100%, muito perto de 100%, vai estar numa condição de saúde muito alta, que vai prover uma fermentação muito boa. Por outro lado, a levedura, quando ela está líquida, né, a gente já tem, mesmo estando na taxa, no prazo de validade daquela levedura, mesmo que a gente tenha ali 100% daquelas leveduras vivas, não quer dizer que elas estão numa qualidade de saúde muito boa, porque o envelhecimento, enquanto líquida, ela é muito rápido, né? E é contínuo, né? Ele acontece de uma maneira muito rápida. Então, mesmo estando durante o prazo de validade, se você, num transporte ali do fornecedor até a sua casa, bobeou, a chance de você envelhecer, de deixar ela com uma saúde muito baixa, é alta. Então, isso normalmente vai requerer
que as leveduras líquidas passem sempre por um estágio de propagação, né, de starter, mesmo em volume reduzido, para você conseguir colocar, quando colocar na sua cerveja, tem ali uma saúde comparável da levedura seca, né, para que elas não estejam fracas, para que elas estejam exatamente oposto, extremamente fortes, tá? Então, além desse bate-papo que eu falei agora, vamos voltar aqui a pensar na quantidade de células, né? Então, para uma levedura, para uma fermentação ale, é recomendado até 1 bilhão de células por litro de mosto por grau Plato, né? Ou seja, para cada 4 pontos de gravidade, né, eu precisaria por litro de 1 bilhão de células. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. Se eu tenho aqui 100 bilhões no meu pacote de levedura, né? E eu tenho aqui, por exemplo, 10 litros de mosto numa densidade de 1040, eu vou pegar esses 40, dividir por 4, né? Porque é em graus Plato que eu preciso, tá? Então 40 dividido por 4, eu vou ter aqui que 1040 significam 10 graus Plato. Então 10 graus Plato vezes 10 litros de mosto, eu tenho 100 bilhões de células, que é exatamente o volume de um saquinho ou de um tubo daqueles de levedura líquida, né? Então tem exatamente a quantidade necessária. Então isso significa que um pacotinho daquele é suficiente para fazer uma fermentação ale de até 10 litros numa densidade de 1040. Mas aí fala assim, olha, um saquinho não dá para fazer até 20 litros, né, de cerveja nessa densidade? Dá, só que aí o pitching rate vai ser um pitch rate bem mais baixo, um pitch rate de 0,5 bilhão de células, ou seja, metade daquele que é considerado ideal. Então, voltando aqui para esse gráfico, em onde a gente tem esse pico aqui, né, o pico da qualidade máxima do pitching rate ideal, eu utilizando um saquinho para 20 litros, eu já vou estar perto dessa borda do underpitching, onde eu posso estar acabando gerando, né, posso acabar gerando alguns defeitos da minha fermentação, como uma fermentação mais arrastada, né, uma fermentação com alguns tipos de defeito que eu vou falar aqui na frente, tá? Então vamos entender as considerações daquele pitching rate chamado ideal, tá? Pitch rate de 1 bilhão de células para quantidades menores, né? Então se eu tiver um pitch rate de 1 bilhão de células, eu vou ter uma fermentação muito mais limpa, o que é ideal para aqueles estilos mais neutros, né? Por exemplo, uma APA, uma American IPA, uma American Wheat, por exemplo, né? Os estilos americanos que geralmente são limpos, o ideal é que eu tenha uma taxa de levedura bastante alta para conseguir uma fermentação bastante limpa. Se eu abaixo um pouquinho essa quantidade de células, né, para uma taxa de 0,75, eu já vou ter uma produção provável, né, de um pouco mais de ésteres, o que seria desejável, por exemplo, para cervejas inglesas, né, para algumas cervejas belgas também, né, já estaria sendo sugerido uma taxa assim já um pouco mais baixa. E se eu diminuir para aquela taxa de 0,5, que foi aquela taxa que a gente calculou ali atrás, um pacotinho para 20 litros, então essa é a taxa que vai produzir bastante ésteres, né? Ficaria legal, por exemplo, numa cerveja de trigo, a gente quer muito éster daquele de banana, ou cervejas belgas frutadas, né, que trazem ali bastante daquele frutado da levedura na condição final da cerveja. Então, entenda que não é só a gente colocar um pacotinho naquela quantidade de cerveja. A gente tem que entender qual é o estilo que a gente quer, qual é o comportamento que a gente quer da levedura, para saber se um pacotinho é o ideal, se meio pacotinho é ideal, se 2 pacotinhos são ideais para fazer os 20 litros, né? Como é que a gente pode trabalhar para otimizar a qualidade daquele estilo de cerveja que a gente está fazendo. Por isso que a gente precisa de um curso que explica, né, nominalmente, né, quais são os estilos, como é que eles se comportam, como é que a levedura se comporta para você ter esse tipo de resultado. Vamos ver aqui também mais um comparativo entre a inoculação ideal, né, o pitching tradicional, que seria nessa curva, nesse gráfico verde, um underpitching, né, uma quantidade menor de levedura, e o overpitching, que é a azul. Então, esse gráfico a gente chama de cinética da fermentação. A gente percebe que a partir de um prazo inicial, lá em cima, eu tenho uma densidade e vão se passando aí as horas, os dias, né? E essa densidade vai caindo. E a gente vai perceber que num determinado dia, por exemplo, aqui em cima da letra T, a gente percebe
que para a curva vermelha está começando ali a fermentar, né? Está começando a cair. A curva verde, que é a curva ideal, ela já está no meio do caminho, enquanto a curva azul já atenuou praticamente tudo, né? Foi muito rápido. Então a cinética fermentativa aqui da curva azul foi muito rápido, a cinética fermentativa da curva vermelha está muito devagar, ó, levou vários dias parados até começar a fermentar, enquanto que a curva verde seria o ideal. Então, o que isso significa na prática? Quais são os efeitos dessa cinética na nossa fermentação, né? Quando a gente tem um underpitching, então a gente vai ter uma demora, né, para o início da fermentação e a gente pode, em determinados casos, estressar demais a levedura precisa se multiplicar muitas vezes até ela conseguir consumir todo o oxigênio dissolvido no mosto e aí sim sair daquela fase de propagação e entrar na fase de fermentação. E esse estresse todo, além de gerar uma grande quantidade de ésteres, pode, em alguns casos, estar gerando alguns defeitos, como excesso de álcool superior na tua cerveja, que vão te dar mais ressaca, né, mais dor de cabeça. Então toma cuidado em fazer underpitching, que você pode estar gerando alguns problemas maior aí para a tua cerveja, ok? Já o overpitching, ele pode consumir tão rapidamente o oxigênio que ela não vai conseguir se propagar muitas vezes, você não vai conseguir gerar muita biomassa nova de levedura e elas vão consumir aquilo de uma maneira muito rápida, né? Então você pode ter ali um efeito de uma atenuação muito maior do que é desejável para a tua cerveja, deixando ela mais seca, com menos corpo e desequilibrada para a tua cerveja, né? E também pode estar acabando de gerar alguns defeitos esse estresse fermentativo, pode gerar subcompostos da fermentação que vão devolver para a tua cerveja esses defeitos, né? Como, por exemplo, a morte celular, que vai ali jogar todo aquele detrito orgânico, como ácidos gráficos, que estão dentro da levedura, para a sua cerveja, que vai causar uma percepção sensorial ruim. Por isso que é importante você controlar e saber os limites para você nunca chegar num grau de defeito, tanto de underpitching quanto de overpitching, tá? Estou falando aqui já dos graus de defeito e não de uma simples diminuição leve da quantidade de leveduras ou aumento leve da quantidade de leveduras, né? Outros efeitos que a gente pode ver aqui do underpitching é, por exemplo, a diminuição da produção de fenóis, né? Além de uma fermentação que pode ser incompleta, gerando um corpo maior para a cerveja, né? Aquela sensação de fermentação que está parada, que não consegue chegar ali no final, e geração de alguns off-flavors, principalmente de acetil e acetaldeídos, por conta do estresse fermentativo, ok? Lembrando aqui que a fase da fermentação ela tem 3 etapas, né? Ela tem 3 etapas durante a primeira fase, que é chamada fermentativa, e também 3 etapas depois da fermentação, chamada fase pós-fermentativa. Então, no total, nós vamos ter 6 etapas durante a fermentação e é importante que a gente conheça as características dessas 6 etapas para que a gente tenha o maior controle sobre a qualidade da nossa cerveja. Então, primeira etapa, chamada adaptativa, ela pode durar apenas algumas horas, mas dependendo da levedura, pode levar até 1 ou 2 dias, é a etapa no qual a levedura vai ser solubilizada, vai absorver o oxigênio que está ali diluído, né, vai absorver nutrientes presentes ali no teu mosto e vai reforçar a parede celular dela, se preparando para conseguir se multiplicar. Depois disso, depois que ela começa a se multiplicar, que ela gera toda aquela biomassa, consumiu todo o oxigênio, né, que não tem mais como fazer aquela etapa aeróbica, ela para sobreviver, ela precisa entrar na fase atenuativa, ela precisa começar a fermentar a cerveja. E aí sim ela começa então a consumir esses açúcares, produzindo agora sim o álcool e CO2, né? Uma fase que vai cair muito rapidamente ali a densidade da cerveja e que vai levar ali alguns dias. E depois disso ela vai entrar no condicionamento ali da sua maturação, né? No pós-fermentação ali, onde ela vai estar reabsorvendo alguns sabores residuais, alguns componentes, como por exemplo o enxofre, que é produzido ali no intermédio da etapa fermentativa, para converter esses dejetos, né, em coisas boas para a tua cerveja. Então ela vai se reabsorver, ela vai flocular, ela vai entrar em hibernação e vai arredondar o sabor da tua cerveja. Então começa por aqui.
Depois dessa etapa fermentativa, nós vamos ter o final desse condicionamento da cerveja, onde ela entra aqui nessa condição de sair de uma cerveja verde e entrar para uma cerveja já madura, já pronta, já saborosa. Isso pode levar algumas semanas, né? Numa cerveja ale pode levar uma semana ou duas, numa cerveja lager pode levar um mês. E dependendo da etapa, da forma de carbonatação, pode vir aqui também essa segunda fermentação, né? Etapa de priming, onde vai durar ali alguns dias para que ela gere já dentro da garrafa o CO2 e depois pode durar, às vezes, anos se você está trabalhando uma fermentação secundária, às vezes num barril, né, um barril de madeira, ou uma situação, por exemplo, de breta, né, uma situação às vezes de bactéria, que exige aí uma duração maior. Então, essas aqui são etapas que dependem de como você está fazendo a sua carbonatação ou uma maturação secundária da sua cerveja. Meus amigos, o vídeo de hoje era esse, como eu estou falando, é só mais um pedacinho do meu curso. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam o meu curso, onde você vai aprender tudo sobre cerveja artesanal, vai aprender comigo, vou estar lá do seu lado, sempre te apoiando. Não são videoaulas isoladas, tá? Você vai ter sempre o professor do seu lado tirando suas dúvidas, os alunos também cooperando com conhecimento e você vai desenvolver seu conhecimento cervejeiro de uma forma muito bacana comigo ao seu lado. Então não deixe de conhecer o meu curso, te espero lá para a gente fazer essa jornada cervejeira juntos.